Paz e graça, amados. Boa tarde. Que o Senhor te abençoe nessa tarde. Que o Senhor te direcione com muita paz, muita tranquilidade. Que Ele possa fortalecer a sua vida, assim como o seu caminho, em nome de Jesus. Nós vamos estar agora meditando na palavra do Senhor, buscando querer e a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a Ele seja a honra, a glória, a exaltação, o poder e o domínio. Bendito seja o Senhor por tudo quanto tem feito por nós. Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua paz, pelo teu amor, Pai, porque só o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai. Senhor, com a tua infinita misericórdia, com o teu grande amor, tem guardado as nossas vidas a cada dia. Pelo que no nome de Jesus colocamos nossos corações diante de Ti. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos norteia, Pai, nos direciona, Pai. Dá-nos a conhecer, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 6 em diante, que diz assim: Então os que haviam reunido consultaram: Senhor, será que esse é o tempo que se restaurará o reino de Israel? Então ele afirmou: Não vos compete saber épocas ou datas que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Amados, quando nós pensamos, Jesus passou um grande tempo com os discípulos aqui na terra. Durante 3 anos ele os direcionou, ele os norteou, ele ensinou a eles diversas coisas. E aí, assim que chegou o tempo da sua partida, eles lhe fizeram um questionamento a respeito do tempo. Se era aquele o tempo de Israel ser restaurado. E ele vem ali conversando e ele dá uma resposta ali àqueles discípulos dizendo que não competia, ou seja, que o tempo era algo reservado para Deus, que tanto questão do tempo quanto as datas, quanto o que iria acontecer e quando iria acontecer, era algo que estava nas mãos de Deus, ou seja, que ele tinha esse controle, para que eles se aquietassem em relação a isso e continuassem caminhando. Mas logo em seguida ele chega e faz uma promessa. Ele fala: olha, mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier do alto para você se tornar testemunhas. O processo da vida de um cristão, daquele que recebe a Jesus como seu único suficiente Salvador, ele muitas das vezes, assim que ele adentra o Evangelho, ele vem diversos questionamentos, diversos pensamentos, muitas coisas que ele gostaria de saber, que ele queria ali ter a pronta resposta naquele presente momento, porque ele, quando aprende que o Senhor Deus está ali governando a vida dele, que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu direcionador ali, ou seja, que todo esse poder está cobrindo a vida dele, que ele se tornou um filho de Deus, ele logo deseja descobrir centenas de coisas diferentes. Ele deseja descobrir o futuro, ele deseja descobrir como vão acontecer todas as coisas, em que tempo que Deus vai arrumar isso, aquilo ou aquilo outro na vida dele, na vida dos outros. E é como se gerasse nele ali uma certa ansiedade, um certo desejo de saber, não, como é que vai ser isso? E nessa palavra, Jesus é bem claro em dizer que esses tempos, que essas datas, elas são de competência do Pai, ou seja, ele elaborou o projeto, ele elaborou o plano, ele está movendo, digamos, o mundo espiritual e o mundo físico para que esses planos aconteçam, ou seja, que esses tempos, que isso tudo é reservado para ele e que só no tempo dele ele vai fazer, digamos assim, trazer isso ao entendimento daquela pessoa. Mas que a promessa de Cristo Jesus é o quê? É receber, ser revestido de poder, ou seja, olha, mas independente do tempo que essas coisas vão acontecer, Deus vai capacitar vocês com o poder do Espírito Santo para que vocês sejam testemunhas, ou seja, vocês não vão ficar descobertos, vocês não vão ficar
como ovelhas que não têm pastor. Pelo contrário, vai vir um revestimento vindo do alto, um poder sobrenatural, uma parte de Deus vai fazer morada em vocês. Para quê? Para que vocês tenham a condição, a força, o poder de permanecer firmes dia após dia. E o que quer dizer isso? Ou o que isso nos traz? O que isso traz até as nossas vidas? Traz um conforto, um direcionamento de Deus, nos dando, digamos assim, a condição de caminhar. De Jesus chegar e falar o seguinte: olha, você pode permanecer firme, que você vai ter alguém para te acompanhar durante a sua vida. Que o Espírito Santo, ele vai te governar, ele vai te fortalecer, ele vai te levar até onde você tem que ir, ele vai te mostrar o caminho. Que a promessa do Senhor para a sua vida, ou seja, dele ser o Pai e você ser o Filho, ela vai se cumprir. Que esse conduzir de Deus, que esse fortalecer de Deus na sua vida, que isso irá te dar a condição de caminhar por onde Ele quer que você caminhe. E ele ainda chega nessa palavra e ele fala o seguinte: olha, sereis minhas testemunhas aqui em Israel, em Jerusalém, ou seja, nesse espaço aqui, nesse local aqui, mas que isso não vai ficar aqui. Que isso, digamos assim, vai expandir até outros lugares. E que esses outros lugares, digamos assim, por mais longínquos que sejam, são locais que o Senhor vai te acompanhar. Ele vai te acompanhar tanto na tua terra, como também em terras estrangeiras. Ele vai ser o teu Deus tanto aqui como nas terras estrangeiras. Ele vai te abençoar, ele vai te fortalecer, ele vai te guiar em todo local que você for. Então, nós muitas das vezes permanecemos buscando ou perguntando algumas coisas que nós desejamos saber para aquele pronto momento, e o que Deus está tentando falar tão somente segue em frente, ou seja, caminha, faz aquilo que você tem que fazer, eu sou contigo, eu estou preparando todas as coisas, ou seja, eu estou preparando o caminho que está na tua frente. Eu estou arretando as veredas ali, eu estou tirando do seu caminho os buracos, tirando ali as pedras do seu caminho, te mostrando os locais que você deve passar, ou seja, segue, tão somente segue-me. E isso é uma coisa que nós precisamos entender no nosso íntimo, que nós precisamos desejar isso e seguir isso em nosso íntimo, que é tão somente entender que fé é acreditar que aquele que pode todas as coisas, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele vai dar continuidade, ele vai nos direcionar, ele vai nos fortalecer, que independente das situações que estão no nosso entorno, que ele continua a estar, digamos assim, nos direcionando, nos fortalecendo. As nossas questões, as nossas indagações, muitas das vezes, nos fazem parar, nos fazem deixar de seguir a vontade ou querer de Deus, nos fazem muitas das vezes não prosseguir para aquilo que Deus preparou. Mas tenha uma coisa em mente, coloca isso no seu coração, como está escrito na tábua do seu coração. Ou seja, coloca isso no seu interior. O Deus que te guarda, o Deus que te capacita, o Deus que te direciona, aquele que enviou a Cristo Jesus para ser o Senhor da sua vida, ele também é o que te prepara o caminho. Então esses tempos, esses projetos, ele vai organizando na sua vida. Lá em Isaías, a palavra de Deus, Isaías 55, ela nos diz o seguinte: Deus vira e coloca o seguinte: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E aí ele fala o seguinte: assim como a neve, a chuva, cai do céu e toca a terra e não volta para lá, sem antes dar semente aquele que semeia e pão aquele que planta, assim são as palavras que saírem da minha boca. Elas não voltarão para mim, vazias, mas antes elas vão fazer o que? Elas vão cumprir. Elas vão fazer apraz aquilo que eu designei. O que quer dizer isso? Deus está dizendo: eu não minto. Se eu falei com você que eu vou fazer, no tempo certo eu vou fazer. Mas caminha, segue em frente. Ou seja, continua batalhando, continua guerreando, continua se fortalecendo, continua se alegrando, continua
entendendo a palavra, continua seguindo em frente, porque eu é que vou fazer todas as coisas, sou eu que estou em tua frente. Ou seja, ou você confia ou não confia em Deus. E o que ele está dizendo é o seguinte: confia no que eu estou falando e segue em frente. Ou seja, porque o que está lá na frente é ele que está movendo. Quando ele fala que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos, ele está dizendo o seguinte: eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo grande, eu tenho algo sobrenatural para você. Eu tenho algo que muitas das vezes a sua mente não consegue nem imaginar isso. Mas esse pensamento grande que eu tenho para você, ou seja, a palavra que eu designei, o direcionamento que eu tenho para a sua vida, os planos e projetos que eu fiz para a sua vida, é necessário que você caminhe para que você os alcance. É necessário que você lance afora o medo, lance afora toda a resistência, que você abra mão daquilo que muitas das vezes te impede de caminhar e que você siga em frente. Porque enquanto fala em toda Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra, ela está dizendo o seguinte: de fé em fé, de glória em glória, a cada momento, ou seja, a cada tempo que você aumentar ali o seu percurso, eu vou estar com você, eu vou te capacitar, eu vou te instruir, eu vou te direcionar para que você alcance algo sobrenatural. Quando Jesus traz essa palavra aos discípulos, nós vemos que Jesus passou aqueles 3 anos ensinando, 3 anos ministrando a palavra para eles ali. E ali, logo em seguida, ele morre, ele ressuscita. E ele estava dizendo para os discípulos o seguinte: olha, tem muita coisa para ser feito, tem muita coisa para ser organizado. Tem muitas coisas, digamos assim, que vão ser feitas no caminho de vocês, a respeito das ações que vocês vão ter que fazer, dos locais de pregações, as ministrações que vocês vão estar fazendo. Ou seja, o que eu tenho para preparar para a vida de vocês é algo grande, é algo, digamos assim, sobrenatural. São ações espirituais, são ações físicas que eu preciso de mover isso tudo. E quando ele fala isso, como ele coloca, olha, essas coisas estão sendo preparadas. E à medida que elas são preparadas, elas são dispostas diante de você. Ou seja, a cada momento que Deus prepara para você algo, Deus prepara para você uma situação, uma ação, Ele prepara para você e coloca diante de você uma das coisas, um dos seus projetos, cabe você cumprir aquilo ali para vir o próximo projeto. Porque se você pensa ali, né, em Jesus, ali nos discípulos, primeiro eles ficam ali em Jerusalém, aí eles são revestidos de poder e depois eles caminham. Porque com certeza sabe-se o seguinte, que quanto mais você caminha, quanto mais você alcança esses lugares, maiores são as lutas, mas também maiores são as vitórias. E isso acontecendo na sua vida, isso vai te fortalecendo, isso vai te tornando capaz de caminhar mais e mais, porque a cada luta e cada vitória, mais você se fortalece. Esse exercício de fazer a vontade de Deus é que te dá a condição de quê? De alcançar, como a palavra fala, os lugares altos em Cristo Jesus, porque quando nós vemos ali Cristo Jesus no seu caminhar, ali enquanto ele estava com os discípulos ali, não só ali, mesmo antes, a cada ação que ele tinha, a cada batalha que ele travava ali, a cada milagre que ele fazia, mais ele ia se fortificando para ele, digamos assim, poder cumprir a vontade de Deus, para ele chegar no ponto ao qual Deus direcionou ele, ou seja, para ele atingir o alvo ali do projeto de Deus na vida dele. E ele atinge aquele alvo sobre a terra, e quando ele atinge aquele alvo ali, ele recebe aquela unção, ele nos traz aquela unção ali, aquele poder de caminhar ali, e ele fala isso: segue, olha só, vai em frente, te fortalece, olha, não desanima não. Vai, o caminho é longo, ainda mas eu sou com vocês em todo o caminho que vocês forem, em todo lugar que vocês estiverem, eu vou estar com vocês. Então, amados, é necessário refletirmos sobre isso. Refletirmos que muitas das vezes, no tempo de vida com Deus, nessa decorrência de
fazer aquilo que nós precisamos fazer, de seguir o Evangelho, nós olhamos para o lado e vemos diversas coisas acontecendo que nós muitas das vezes não entendemos. Algumas delas que parecem assim, não condiz com o que Deus me falou. E aí nós colocamos o coração em Deus, viramos para Deus e falamos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Qual é o teu querer? É esse o teu querer? Então me mostra. E nós continuamos caminhando, porque o projeto de Deus continua sendo desenvolvido. O projeto de Deus continua sendo colocado diante de nós. Ele continua estruturando esse projeto, enviando aquilo que nos é necessário para que esse projeto se cumpra em nossas vidas. Para quê? Porque o reino de Deus, amados, ele é muito amplo, muito, muito amplo. São muitas coisas para fazer. Mas ele nos dota de poder, ele nos dota de ferramentas, ele nos dota de dons, para que nós venhamos a tão somente caminhar e fazer aquilo que nós temos que fazer. Nós vamos estar orando agora. Coloca o seu coração nisso, nessa palavra, e busca de Deus isso, ou seja, Senhor, eis-me aqui, então eu devo caminhar para onde? E segue em frente, porque a própria palavra fala: basta cada dia o seu mal, ou seja, nós precisamos seguir em frente para que Deus possa a cada dia, digamos assim, fazer algo novo, a cada dia nos fortalecer mais, a cada dia nos dar aquilo que Ele tem preparado, a cada dia fazer mais planos e projetos para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, bendito seja o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. A Ele seja a honra, o louvor, o governo pelos séculos dos séculos sem fim. Colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti nessa tarde. E o que nós te pedimos é: nos fortaleça cada vez mais. Nos dá cada vez mais, Senhor, forças para caminhar. Reveste-nos, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, Pai. Reveste-nos, Senhor, com a Tua armadura, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, para que nós possamos caminhar a cada dia, Senhor. Fala aos nossos corações, fala às nossas mentes, direciona-nos, Senhor, em tudo que nós devemos fazer. Dá-nos condição de alcançar, Pai, Senhor, a Tua verdade, o Teu querer e a Tua vontade, Pai. E no nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda-nos, Senhor, a não recuar. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente, Pai, para que venhamos, Senhor, a entender e descobrir a Tua vontade, para que nós venhamos a permanecer na Tua vontade todos os dias das nossas vidas, Pai, em o nome de Cristo Jesus. Dá-nos o Teu querer e a Tua bênção, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu ministro uma tarde, Senhor, de paz, Senhor, um dia de graça, Senhor, uma noite repleta do querer e da vontade do Senhor. Que Deus venha te abençoar, te fortalecer, te enriquecer, te dar tudo que é de melhor que Ele tem, assim como Ele venha te guiar e te dar, no nome de Jesus Cristo, a graça dele prometida a cada dia, em nome de Jesus. Eu te abençoo nessa tarde, abençoo toda a sua família, que Deus te guarde e possa fazer o melhor para você, em nome de Jesus. Amém.